Hoje eu vou compartilhar com você uma história sobre um trabalho que eu realizei e vou compartilhar essa história porque ainda hoje eu conversei com essa pessoa. Agora imagine você lá 20, 30 anos atrás, região do Pernambuco, você morando ali com a família, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. De repente, você está namorando uma pessoa e pretende se casar. E aí, por alguma razão, alguma coisa muito horrível acontece na sua vida. Você pode não acreditar, mas aqui no meu canal eu contei essa história e faz muito tempo. E hoje eu resolvi trazer essa história à tona de novo, até porque essa pessoa hoje me ligou e a gente estava conversando e eu me sensibilizei com a história dessa mulher. E essa mulher, quando ela tinha por volta de 16, 17 anos, ela estava namorando e a ideia dela era realmente casar com o seu namorado. E, por incrível que pareça, naquela altura do campeonato, naquela época da vida dela, cidade pequena, muito poucos recursos, uma pessoa com pouco conhecimento e muito medo, né? Sabe aqueles medos que aparecem na vida da pessoa? Pois é, essa mulher tinha um grande medo. Porque, por uma razão qualquer, uma pessoa ali do mal, uma pessoa muito ruim e conhecido de toda a família, acabou que raptando essa mulher. Verdade, você pode não acreditar, mas é uma história que eu tenho como comprovar. E acabou sequestrando essa mulher. E não foi um sequestro por busca de dinheiro, por busca por chantagem de outras pessoas, não. Esse cara, ela era uma mulher muito bonita, uma morena muito bonita, e ele a sequestrou, levou ela para um lugar distante e fez com que ela se tornasse mulher dele. E pasme você, ela cortou o relacionamento dela com ele, cortou o relacionamento dela com toda a família, mudaram para uma região distante, na roça, e ameaçou não só ela de morte, como toda a família. E você sabe muito bem que uma jovem, com pouca idade, acaba que tendo os seus medos, não quer perder o pai, qualquer coisa que acontece, ela fica desbaratinada. E agora eu vou te falar por que aconteceu dessa mulher me procurar há acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ela me procurou porque o companheiro dela, naquela ocasião, esse sequestrador, acabou largando dela, se engraçou por outra mulher, abandonou ela. Ela conheceu uma outra pessoa, foi morar com essa pessoa também é um alcoólatra, mas da relação, daquele sequestro, nasceu um filho. Esse filho está com ela até hoje, por essa razão eu não posso dar nomes, né? Mas é uma história real, é uma história que de fato aconteceu e é muito importante para que você fique atento. De repente você tem alguém da sua família que você ama muito e sem que nem para que essa pessoa te apresenta alguém dizendo que é a pessoa da vida dela. E às vezes é uma pessoa que entrou na vida dela pela porta dos fundos com ameaça e às vezes ameaça contra você mesmo, que foi o caso dela. E aí o que aconteceu? Ela, lembra que ela tinha um namorado? Ela ia casar com esse namorado. A ideia dela era casar com esse namorado. E ela nunca esqueceu esse namorado. E uma vez, ainda antes, pouco tempo que ela estava junto com esse sequestrador, que era o pai do filho dela, é realmente o cara que sequestrou, esse energume, a terra já comeu, graças a Deus, já não está entre os vivos, o diabo já levou para ele. Esse cabra, que na Paraíba se dá um outro nome, esse tipo de gente, ele, por alguma razão, ele media os passos dela. E a família toda dela não sabia. E a família dele
não se sabe se não sabia ou se tinha medo de bater de frente contra ele. Mas a família dela não sabia. Mas as atitudes dela, do medo, da maneira de se vestir, pouco às vezes ia na cidade, quando ia na cidade ia sempre acompanhado, mas ele acreditava e a única pessoa que ele confiava era uma tia dela. E ela não contava para a tia com medo de que a tia contasse para os irmãos e os irmãos, família, se matassem ali, então aquele medo natural que aconteceu. E por acaso ela contou, e ela passou num dia numa da cidade, eu não vou falar o nome da cidade, porque a cidade tem hoje 6.000 habitantes, naquela época deveria ter 2.500 habitantes. Então é uma história que todo mundo conhece, e é uma história que a população não sabe exatamente desse ocorrido. Ela guardou com ela mesma. Hoje ela mora na cidade de Americana, no estado de São Paulo, e ela tem por volta de 60 anos, 58, 60 anos, vive com um cara que é alcoólatra, que já está desenganado pelos médicos, e carregou pela vida toda, e até agora o único que sabe dessa história é a tia e eu, que fui encarregado de encontrar o ex-namorado. Porque, por alguma razão, ela queria encontrar um namorado. E numa dessas viagens da roça até a cidade, junto com a tia, ela passou na frente da casa do ex-namorado. E ali o ex-namorado já estava se casando, coisa dessa natureza. E quando ficou sabendo, né, que ela tinha abandonado, isso já tinha passado aí 8 meses, 9 meses, ela já estava grávida, aquela coisa toda. Então o cara não quis mais saber dela. E aí eles me contrataram para encontrar esse cidadão. Então agora imagina você viver uma vida inteira com uma história dentro da cabeça que você viveu, que você sofreu, e não pode contar para ninguém, até porque o seu filho é fruto desse sequestro e as ameaças. E ela só se libertou com a morte do vagabundo, né? Antes de morrer, pouco tempo antes, ele se engraçou com outra mulher e foi embora com essa mulher. E por essa razão ele deixou de gostar dela, ou pelo menos deixou ela de lado, e foi quando ela partiu. Então você nota que vivemos num mundo muito complicado, muito conturbado, né? Muitas vezes olhamos para uma pessoa e achamos que está tudo bem. Outra hora alguém nos apresenta alguém, eu apresento uma namorada, apresento um namorado e diz, olha, esse aqui é meu namorado, e ali um sorriso, um beijo, está tudo bem. E depois você descobre lá na ponta que aquilo era, na verdade, uma chantagem, uma ameaça, e por essa razão aquela pessoa ficou refém a vida inteira dessa pessoa. E por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes nós vivemos ao lado de pessoas e não sabemos a verdadeira história daquela pessoa, não sabemos o que acontece. Imagina você, mãe de um filho, fruto de um abuso, de um sequestro, e você não pode contar para ninguém porque não pode jogar na cara do filho, né? Com medo, você tem que proteger o filho, do pai canastra, canalha que ele foi, né? Do pai que ele teve, na verdade, melhor dizendo, é do pai que ele teve. Então, o que eu quero hoje mostrar para você é que nós, detetives, às vezes temos muitas histórias para contar. Muitas vezes a gente investiga pessoas, trabalhamos com informações sobre determinadas pessoas e vamos em lugares e as pessoas nos revelam coisa que ela não revelaria para qualquer um. Então, quando você for contratar um detetive particular, a primeira coisa que você precisa entender é que ele precisa estar comprometido com um sigilo e com a discrição. A Lei 13.432 de 2017, a lei que regulamenta a profissão, muito embora ela seja uma lei muito nova, a profissão de detetive particular existe no Brasil há mais de 100 anos, só eu tenho 25 anos ou mais atuando nessa área. O Evódio, em São Paulo, ali na região da Praça da República, da 7 de Abril, ali
daquelas imediações, ele trabalhou por mais de 50 anos, no tempo em que, inclusive, para se tornar um detetive, você tinha que ir na delegacia de polícia, registrar-se ali, e o delegado autorizava e todas as suas diligências, o delegado sabia quem estava fazendo. E isso foi feito através da lei de 1967. Pela Constituição de 67, tinha uma lei que regulamentava a profissão de detetive particular, ou pelo menos dava o direito de alguém abrir uma empresa, um escritório de investigação particular e poderia trabalhar. Mas a regulamentação, como nós a conhecemos hoje, ela aconteceu só em 2017, de acordo com a Lei 13.432, que foi sancionado pelo então presidente Michel Temer. E o que eu quero dizer para você? Ao contratar um detetive particular, faça com que consta na minuta do contrato que existe uma cláusula entre vocês em que ele e você não pode divulgar a natureza do trabalho e muito menos do trabalho. Porque senão isso você vai colocar a perder muita situação, muito constrangimento, né? O sigilo e a descrição fazem parte dessa natureza. Eu vim trazer esse vídeo aqui porque muita gente tem me perguntado, né, qual é o problema. E o maior medo de se contratar um detetive particular está entre abrir a porta de casa, abrir o coração para um estranho, uma pessoa que você nunca viu, contar a sua vida, a sua intimidade, fazer com que ele entre na sua intimidade para atuar num caso seu. E você não sabe como isso vai ser guardado, zelado, sem chantagem, sem maiores complicações, sem revelações, que trariam futuros problemas. Outra coisa que quando você for contratar um detetive, você precisa também ter certeza é de que esse profissional ele conhece bem da profissão e que ele não tem problema com a justiça, que ele não esteja respondendo um processo. E se estiver respondendo um processo, que tipo, qual é a natureza desse processo? Tem alguma relação desse processo com a falta de discrição, de confidencialidade, de sigilo ou de honestidade? O cara falou que fazia e não fez o trabalho. E aqui, já que nós estamos falando sobre isso, quando contratar um detetive particular, no seu contrato você deve também exigir que ele documenta o passo a passo e todas as vezes que ele chegar no posto de trabalho, ele colhe uma imagem, seja de vídeo ou de foto, mostrando que ele está na região naquele dia e horário combinado. E quando ele terminar o trabalho, você também deve fazer a mesma coisa. Se você gostou desse vídeo e entendeu um pouquinho qual é a dinâmica e por que eu contei essa história dessa pessoa que passou por esse sequestro e depois teve um filho fruto desse sequestro, teve um sigilo, teve que guardar, engolir isso por 40 anos da vida dela, exatamente porque teve um filho com esse problema. Eu contei muito mais para que você entenda que o sigilo profissional de um detetive precisa ser assegurado. E só se assegura dentro de cláusulas contratuais, onde faz com que o cara ou ele faz por bem ou ele faz por mal. Porque como você vai se proteger contra isso? E se você precisar de mais informações, está contratando um detetive profissional na sua cidade e gostaria de saber se ele é uma pessoa do bem, se ele não tem nenhum problema com a justiça, se você não tiver alguém que possa fazer ou você não quer fazer a verificação desse detetive aí, primeiro você pede uma minuta do contrato com todos os dados dele e nós vamos checar todos esses dados, inclusive se ele não tem nenhum tipo de problema com a justiça. E se tiver, que problemas são esses, está relacionado ou não com o trabalho dele. Eu sou o detetive Quental e faço mentoria. Se você de repente quer aprender a trabalhar nessa área, ou você quer contratar alguém para sua empresa, ou você, enfim, quer saber mais sobre a investigação particular, o meu telefone é 3598-711-8556 e eu estou aqui para te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.